Este livro de Mário Mesquita, reunindo uma seleção de textos publicados na imprensa portuguesa no período marcado entre 1990 e 2010, é, pela sua conexão com aspectos e tendências atuais, uma prova de perenidade e consistência do pensamento e da posição e observação do autor. Utilizando um jargão dos tempos que correm, é uma espécie de regresso aos mercados que nós saudamos, sabendo tratar-se de uma oferta fidedigna. Por isso, o que mais importa hoje e aqui é a presença do seu autor e, certamente, muito pouco as palavras de mais este leitor que partilha convosco este momento. Mesmo assim, utilizando o espaço que me indicaram e sem vos privar da oportunidade que pode ser usada para instar Mário Mesquita, aceitei com gosto e reconhecimento o convite insistente do Mário para vos falar a propósito, nesta sessão pública, que já não é de lançamento, e ainda menos, como disse, de apresentação do livro, dado o tempo, entretanto, decorrido, desde que chegou às livrarias. Numa nota no Facebook em março passado, Ricardo Fellner, um jornalista que foi seu aluno, na década de 90, salienta a propósito deste livro algo que não é dispensável na história do jornalismo português, mas que me parece esquecido. A condição de Mário Mesquita como o responsável pela primeira licenciatura em jornalismo em Portugal. Curso que ele próprio conseguiu criar com um critério e um currículo então inéditos na circunspecta Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Sobre o jornalismo, precisamente, nunca deixou, porém, de dizer o que era para ser dito. Como fez lúcida e desassombradamente em textos como o álbum da Totoculpa ou À Margem do Frutim Judicial, que podemos encontrar no capítulo deste livro dedicado a acontecimentos. A propósito do caso Casa Pia, que entorpeceu, então, a opinião pública portuguesa. Dizia ele, nesse contexto, que, em determinadas circunstâncias, o jornalismo pode ajudar a corrigir o erro judiciário ou evitar que certo processo adormeça esquecido nos arquivos, sob o peso de influências que, porventura, pretendam boicotá-lo. Noutros momentos, a propensão para o espetáculo judiciário torna-se inibitória do bom funcionamento da justiça. Mário Mesquita parte dos Açores e vai estudar para o continente quando vivíamos numa região que era muito, repito, muito pior que o país, o qual já era muito mais atrasado na Europa. Éramos uns míseros cerca de 40% da média do PIB nacional, o que contrasta bem com os quase 95% atuais e com a boa aproximação que, entretanto, fizemos à média europeia, 11 pontos percentuais nos últimos 15 anos. Pese embora o país continuar na cauda da Europa. E não se pense que esta nossa evolução, que vos acabo de falar, nestes últimos anos, foi apenas consequência do tempo decorrido, como alguns usam dizer. Pois, como sabemos, é bem possível andar para trás. Por exemplo, o PIB em Portugal regrediu severamente na década que precedeu o 25 de Abril e o mesmo, como todos nós sabemos, está a acontecer agora com relação à própria evolução do PIB europeu. Não obstante não ter tido uma infância e uma adolescência de privações, o que é certo é que Mário Mesquita, para além da sua integração nos combates pela democracia formal, não deixou de encontrar na percepção atenta das diferenças dentro da sua própria região, entre a sua região e o seu país, e entre o seu país e o estrangeiro que o conheceu, motivos sólidos para a formação do seu pensamento político e para a configuração da sua intervenção cívica. Como se dizia por cá com frequência, para caracterizar pessoas que aparentavam ser livres e de espírito aberto, o Mário era um homem do mundo. E também por isso, para usar a expressão de Eduardo Paz Ferreira a seu respeito, um homem sem dogmas. Tal como muitas pessoas, mais velhas e mais novas do que eu, fui beneficiário não só da sua amizade, como do seu impulso cívico e do seu aconselhamento sem reservas. Por isso,
sempre prezei muito desde a minha adolescência, na minha formação e nas funções que tenho desempenhado, a sua boa influência, tal como a de outros seus amigos, como o meu irmão Horácio, como esse ínclito Medeiros Ferreira, como Jaime Gama e outros, alguns aqui presentes. Aconteça o que aconteceu, um livro que nos recorda o imenso valor da opinião construída na observação criteriosa para além e aquém do seu tempo. A tal ponto a seriedade e coerência do autor se destacam que pessoas como Francisco José Viegas apressam-se a lembrar a propósito, possivelmente na antecâmara da autocrítica, que Mário Mesquita, em nenhuma das suas crónicas, abdicou das suas ideias e que soube sempre confrontar-se com elas. Durante e desde o período a que se reportam os textos incluídos neste livro, o mundo mudou muito e por muitas vezes e razões. Mesmo entre nós, nas nossas ilhas, isso tem acontecido, afetando decisiva e quase instantaneamente os pressupostos e as prioridades da governação, tal como a definição dos seus conteúdos estratégicos. Como já disse noutra ocasião, pensando nas mudanças que o atual governo açoriano não deve hesitar em empreender, o que há pouco era certo, a qualquer momento torna-se precário, ou ruiu sem remédio e sem que alguém o previsse. O que era inovador tornou-se subitamente obsoleto. É verdade, e até talvez desolador, que muita da imprevisibilidade que hoje vivemos e nos perturba foi e é politicamente desejada e ou fabricada, porque suportada nessa ideia mirífica da desregulação impulsionadora. Mas creio que todos vão entendendo aos poucos, na observância do seu prejuízo e fragilidade, que esse culto do imprevisível, alegadamente fator de progresso, que não é mais do que a fanfarronice vesga dos ultraliberais, visa, afinal, a prevalência de uma razão dita económica que é a justificação para o arbítrio da decisão e o atropelo do direito. E para documentar uma vez mais a atualidade da ironia do nosso homenageado de hoje, cabe-me concluir com uma última citação de mais uma sua recomendação com 20 anos de idade. Se é democrata e não nutre especial devoção pela Virgem Santíssima, encomende à comunidade europeia a sobrevivência da frágil democracia portuguesa. Eram recomendações por graça, mas tomaram-nas a sério. Sobre a intercessão divina, está visto que invocaram o seu nome em vão. Quanto à União Europeia, se é certo que andava para a frente a passo de tartaruga, como quando Mesquita, em 2004, comentou a ida de Durão Barroso para Presidente da Comissão Europeia, não é menos verdade que continua a ser assim. Só que agora a andar para trás. O estranho dever do ceticismo, quando eu pensei este título, comecei por ouvir protestos por todo o lado, protestos da editora, protestos de amigos próximos. Depois, a certa altura, já a coisa se invertia. Já era eu que queria alterar o título e toda a gente dizia: não, o título é ótimo, deixa estar assim, está bonito. Eu gosto do título, porque, como diz, com o meu modo de estar, e porque o programa de Bertrand Russell, que foi um autor que eu li bastante na minha juventude, continua a ser bastante atual. Esta frase que eu coloquei em epígrafe do livro, a necessidade do ceticismo é muito grande em face da incerteza de todos os cálculos políticos e, portanto, não vale a pena, muitas vezes, mostrarmos uma convicção exacerbada em coisas que, nos próximos meses, anos, semanas, vão ser postas em causa. E essa questão do ceticismo percorre um pouco os 6 tópicos que eu arranjei para os capítulos: pessoas, memórias, acontecimentos, conjunturas, instituições, crises. São conceitos frágeis, nem sempre
são rígidos. Antigamente dizia-se, já se vê uma luz ao fim do túnel. Nós vivemos um momento em que é muito difícil, mesmo para pessoas muito otimistas, vislumbrar qualquer tímida luzinha ao fundo do túnel. E eu isso não previa. Honestamente não previa. Posso ter dito uma ou outra frase aqui ou lá, que interpretada com esforço da minha parte, me pudesse dizer que sim, que eu fui profeta nesse caso, mas não é verdade. Nunca pensei que chegássemos aonde chegamos. Também é verdade que estou em boa companhia dos maiores economistas do mundo, dos maiores políticos de todo o lado, mas não deixa de não ser algo que, perante este conjunto, este volume com o qual a minha editora sempre foi protestando, mas foi aceitando, que são 500 páginas, portanto, é um certo desconsolo verificar que dele não se retira, em parte alguma, a sua previsão. Já